vocação. E hoje nós vamos falar, né, na última live vocacional, nós vamos falar sobre vida religiosa, né? E nós vamos ter a presença, né, do Frater William da Eucaristia, ele que é religioso salvista. Frater, seja bem-vindo, é um prazer imenso poder receber o senhor aqui, né, e falar sobre vocação, né? Primeiramente, boa noite. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para quem está nos assistindo. Apesar que eu já dei uma apresentação do senhor aqui. Eu sou o Frater William da Eucaristia, né? Sou religioso salvista, já estou há 8 anos, né, na comunidade e estou atualmente me preparando para os votos perpétuos e estou no 3º ano de teologia, né, já caminhando também no futuro aí para o sacerdócio. Moro aqui na casa de formação, no nosso seminário Nossa Senhora de Pentecostes, em São Paulo, né, na Diocese de Santo Amaro. Basicamente é isso. Então, eu sempre gosto também de me apresentar, né, nas lives. Eu me chamo Igor, sou membro da comunidade Cristo Ama, sou pregador em formação e atuo também no setor de eventos e comunicação aqui da nossa comunidade. E eu queria começar a live, né, na verdade, pedindo a presença do Espírito, né, clamando o Espírito Santo sobre nós nesse momento. Se o senhor quiser conduzir a oração. Vamos lá então rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, Senhor, entrar em Tua presença e nós queremos orientar o nosso coração para Ti. Nós queremos, Senhor, neste momento, nesta noite, permanecer contigo, pedir que o Teu Espírito Santo possa tomar todas as áreas da nossa vida, possa tomar a nossa mente, os nossos sentimentos. Que o Senhor Espírito possa tomar as nossas palavras, tomar as nossas decisões desta noite, para que tudo seja abençoado por Ti, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Visita-nos, Senhor, nesta noite, preenche o nosso coração com Teu amor. Faz-nos, Senhor, discípulos Teus para a glória do Pai. Faz-nos, ó Espírito Santo, sermos fiéis, dóceis às Tuas inspirações, à Tua vontade. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas vocações, para que nós sejamos salvos cada vez mais pela Tua palavra, pela Tua igreja, Senhor. Este é as nossas intenções, este é o nosso desejo, que nós possamos caminhar em Ti, caminhar na Tua presença, cheios do Teu louvor, cheios da alegria e da paz que vem de Ti. Amém. Nós queremos pedir também a intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, para que esteja conosco, esteja com as nossas famílias, esteja no mundo todo, auxiliando toda a humanidade a voltar a Jesus, a encontrar a Jesus. Mãe, esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, como o senhor já tinha falado, né, o senhor está há 8 anos no Instituto, né, se encaminhando para os votos perpétuos, mas uma pergunta, acho que o senhor escutou muitas vezes essa pergunta. Né? O senhor sempre teve inclinação sempre à vida religiosa ou pensou em matrimônio? Queria que o senhor contasse um pouco aí como foi não, hoje eu quero seguir a vida religiosa. Né? Isso foi na verdade, é um processo, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco aí como foi. Ultimamente eu tenho falado que o discernimento da minha vocação levou 7 anos. Então, assim, foi um período de 7 anos para eu bater o martelo, né, e escolher o combo. Eu falo o combo da minha vocação, que eu descobri, que é salvista, religioso e sacerdote. Né? Mas, assim, tudo começou, na verdade, com um desejo de ser muito de Deus, de me consagrar a Deus,
e de evangelizar muito. Isso que eu queria, né? E só que isso não estava claro. E a primeira coisa, assim, uma coisa que me ajudou muito a discernir foi quando eu fui na Canção Nova, e num retiro, no PHN, e lá eu falei, não, eu quero isso. Eu olhei para o lugar, né? Vi a comunidade e falei, não, eu quero isso, eu quero morar em comunidade. Então isso foi uma das primeiras certezas, né? Dentro da renovação carismática, ser carismático, é claro. Depois eu percebi que eu queria evangelizar com outras pessoas que tivessem o mesmo intuito, o mesmo objetivo que eu. Uhum. Então, assim, isso foi a primeira coisa. E, só que nisso Deus foi me chamando também para o sacerdócio, né? Para o sacerdócio. Eu lembro, e é engraçado que tenho percebido que a voz de Deus, ela é assim muito sutil, porque quando Deus nos chama, na verdade, é um desejo que nós temos que ele coloca no nosso coração, né? Não é algo assim que a gente não consegue discernir, na verdade, e tem medo de perceber que é de Deus, porque é uma coisa que está dentro de nós, é uma vontade que é nossa também, né? Uhum. Passa pela nossa humanidade. Você vai com um chimarrão aqui. Passa pela nossa humanidade. Então, o desejo que eu tinha de ser de Deus, a primeira vez que me deu vontade de ser padre, né? Eu estava na missa, numa ação de graças, o padre estava ali purificando, né? É o cálice. E ali eu vi que me deu vontade, eu vi que eu me imaginei ali no lugar do padre, né? Uhum. E só que aquela coisa, quando Deus não chama, a primeira coisa é o medo, né? Falei, não, não quero, não quero, não quero, não quero. E vou ter que deixar tudo, não, não quero, né? Só que esse desejo foi aumentando. Quando eu vi o padre, uma vez um padre carismático foi celebrar lá na minha paróquia, foi salvista, inclusive, né? Já não estava mais na comunidade, mas ele foi salvista. Eu não sabia, nem sabia da existência da nossa comunidade. Uhum. E quando eu vi ele celebrando, aquele jeito mais carismático, com música e coração, eu falei, eu quero ser daquele jeito. Então, sabe assim, se eu fosse padre, na verdade, eu pensava assim, se eu fosse padre, né, eu gostaria de ser daquele jeito. Então, eu fui percebendo, hoje eu olho para trás e vejo, como é que Deus me chamou? Ele foi colocando vontades no meu coração, né? Já disse em outro lugar, né, que a gente admira certas vocações, né? A gente admira, mas para quem tem o chamado, no caso da vocação religiosa, a gente mais que admira. É uma coisa que quando a gente vê um religioso, a gente se incomoda. A gente se incomoda e fica inquieto. Então, Verdade. eu fui, na verdade, e como foi que eu pensei em vida religiosa? Foi quando eu conheci o Teovistas. E eu vi o hábito me chamou a atenção, né? E ali me deu vontade de viver aqui, mas não estava claro assim se era comunidade de vida. Eu queria ser de Deus, eu queria estar na vida consagrada, né? E o processo foi se dando discernimento, foi se dando mais aqui dentro mesmo, né? Foi entendendo a diferença da vida do leigo, da vida do religioso e vivendo a vida religiosa, o ritmo da vida religiosa, que eu fui vendo. Sim, eu nasci para essa vida, para esse ritmo de vida, para uma certa separação do mundo, né? Que é a grande Uhum. diferença dos religiosos dos outros estilos de vida, né? Sim. E aí era o que eu ia perguntar ao senhor, né? O senhor falou que não conhecia os salvistas e Uhum. como foi que, assim, o senhor falou que foi sentindo, né? Isso é para mim, é o que eu quero para mim. E como foi, assim, que o senhor deu o primeiro passo, né? Foi através de algum sacerdote? Foi O primeiro passo vocacional foi uhum. na Canção Nova. Então, eu Na conheci a Canção Nova, Canção né, Nova que eu tô falando. Uhum. e assim, me incomodou muito e eu comecei um processo, eu deixei minha carta lá na Canção Nova, contando, Uhum. nem lembro o que eu escrevi, mas eu já comecei um caminho com a Canção Nova, mas a Canção Nova tem uns requisitos lá que eu não cumpria, então não pude continuar o processo. Então, o primeiro passo foi esse. Como assim? Eu tinha as vontades, só que eu tinha muita vontade. Ao mesmo tempo, você fala, também queria ter casar, né? Só que eu tinha muita dúvida, então Deus teve que gritar comigo, né? Deus às vezes é bem claro. Algumas pessoas ele é bem claro. Então as pessoas começaram a me ver de padre. Me ver, olha, eu te vi levantando a Eucaristia, olha, eu te vi de marrom. Então, inclusive foi na segunda vez que eu fui na Canção Nova e uma irmã, freira, ela, ela ficou a viagem toda, né? Que a gente foi de ônibus. E foi quase 2 dias para ir, né, do Mato Grosso do Sul até Cachoeira Paulista. E durante a viagem ela ficou me incomodando. Olha, você não
você nunca pensou em ser padre, né? Eu pensei que você era seminarista, você não é seminarista? Eu falei, não, não, eu acho muito bonito, eu falava, eu acho muito bonito, mas eu não é para mim. Então, só que aí no final, depois do retiro, ela falou que me viu de padre, e aí eu falei, gente, não tem como mais correr, é isso mesmo que Deus quer, os sinais, Deus tem falado muito, e eu aceitei, já tinha ouvido falar dos salvistas, né, e dos carmelitas também, e, e mandei e-mail, fui procurar, né, fui procurar o site, olhei. Quando eu olhei o site, o nosso site, quando eu vi alguns vídeos, eu pensei, nossa, parece que eu que fundei essa comunidade. Porque eu me identifiquei com Nossa Senhora de Pentecostes, com o esplendor litúrgico, né, com esse amor à liturgia, com a fidelidade ao Papa. Isso, com a missionalidade, isso me encantou muito na comunidade. Eu decidi vir fazer um encontro vocacional, mandei minha ficha lá, contei um pouco da minha história, respondi as perguntas, né? Que lá eles perguntam para a gente na ficha vocacional, e vim fazer encontro. E no encontro, quando eu vim fazer aqui, acho que eu não tinha noção, né, assim, que se de fato eu teria coragem de sair da minha casa, mas no encontro eu gostei tanto, eu me senti tão em casa, sabe, eu me senti, assim, tão à vontade com os irmãos, com a oração, eu gostei tanto. E eu lembro muito que me marcou muito foi a alegria dos irmãos, sabe, a Uhum. fraternidade, como eles se davam bem, né, assim, e a casa em si, o espaço físico da casa, eu gostei muito, achei muito bonito. Porque eu procurei algum outro seminário, assim, olhei por fotos e eu não gostei, achei um lugar triste. E aqui eu achei bonito. E, e isso, assim, quando eu fiz o encontro, esperei a resposta. Falei, se for de Deus, a resposta vai ser sim, né? E a resposta foi sim. A Então, esse alegria, primeiro passo, ah, pode falar. a alegria ela sempre nos atrai, né? E como o senhor fala assim que foi motivado pela alegria, né? Foi motivado por esses sinais que Deus foi dando. Acho que posso falar sinais, né? Que o senhor foi mostrando e foi guiando o senhor. Vocação para muitos, logo a palavra quando vem vocação, vem outra palavra pequenininha, medo, né? E eu queria saber assim, como foi para o senhor? O senhor teve assim medo de muito para muitos, né? O maior medo é deixar casa, deixar pai e mãe, né? Muitos ainda são chamados jovens, têm irmãos. E como foi para o senhor? O senhor teve muitos medos ou teve assim um medo que foi maior, sei lá, deixar sua casa, deixar seus pais? Olha, eu conversava com uma pessoa esses dias que meu maior medo parece uma coisa boba. Mas, assim, eu tinha à noite uma rotina muito ativa na igreja. Então, eu sempre estava no grupo de oração, eu sempre estava em reunião, eu saía muito com os meus amigos, né? Então, à noite, ou eu trabalhava também à noite, às vezes, né? Então, eu tinha uma rotina muito intensa. E meu maior medo de vir para o seminário é não ter o que fazer à noite, de me sentir sozinho, acredito. E, graças a Deus, tem gente que o maior medo é deixar celular, né? Deixar emprego, enfim, a família. Mas um dos meus maiores medos foi isso. Esse medo de me sentir sozinho à noite, não ter o que fazer. Sendo que a nossa vida aqui é bem intensa, né? Tem bastante horário de oração e de fraternidade. Mas o que eu percebo sobre o medo é que, na verdade, o medo ele sempre vai nos acompanhar. Sendo bem sincero, o medo sempre vai acompanhar, né? E a gente tem que ser mais ou menos amigo do medo. Só que para o princípio, no início, Deus dá uma graça muito grande, porque por mais com muito, eu não tinha certeza de nada, mas Deus me empurrou, Deus me empurrou. E não sei de onde que eu tirei coragem para sair de casa com 19 anos, de uma cidade de 50 mil habitantes, vir para São Paulo. Eu não conhecia ninguém aqui no seminário, não conhecia ninguém, 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 ninguém. Conheci de vista, né? E do encontro vocacional, 3 dias, mas conhecer, não conhecia ninguém. Assim, foi uma loucura, foi. Só que foi, na verdade, foi a graça que me empurrou, Deus mesmo que me empurrou. Só que hoje eu percebo que o medo ele sempre vai acompanhar. Então, não é só o vocacionado que tem medo. Então, o que a gente faz com medo? A gente enfrenta. Vai com medo mesmo. Então, Vai enfim, comigo. vai com medo mesmo, entendeu? Porque medo sempre vai ter. Depois que a gente entra, meu medo é, será que eu estou no lugar certo? Aí depois passa um tempo, será que eu dou mais um passo? Será que eu entro no postulantado? Todo postulantado, qual é o medo? Será que eu entro para o noviciado? Porque o noviciado nosso é uma etapa que a gente, assim, abre mão de muita coisa já, né? Abre mão de celular, realmente, abre mão de internet por um ano, abre mão de estar em contato com o mundo, é um ano bem fechado, né?
Sim. Então, depois chega o noviciado do medo de professar votos. Aí, depois dos votos, tem o medo de ir para a missão, sair do seminário, de um lugar que você se acostumou a viver durante 4 anos. Depois tem os votos perpétuos, depois tem a ordenação. Então, o medo, tem que ir com medo. Com medo ou sem medo, a gente tem que enfrentar a vida e dando passos. Dando passos. Eu acho que às vezes os medos, eles até nos amadurecem, porque é vencendo os medos que a gente vai vencendo essas barreiras, né? Muitas vezes essas coisas que querem nos fazer não seguir, né? Querem nos estacionar. E eu via uma live do senhor, e o senhor falava da santidade, né? Uma pergunta que eu estou fazendo desde a da primeira live de vocação, que eu falei sobre matrimônio, sacerdócio, e agora a pergunta que eu faço para o senhor falava que os religiosos é como se mostrassem ao mundo a santidade. A santidade, é possível viver a santidade. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse viver a santidade na vida religiosa. Né? Porque, assim, eu vejo a comunidade como forma de santificação. Né? Um religioso ele vive em comunidade. Né? E, assim, a vocação sacerdotal, muitos sacerdotes, né? Alguns moram só, enfim, são realidades diferentes. Mas vida religiosa, vida comunitária, como viver, como é a vida de santidade? Olha, primeira coisa que eu tenho aprendido é que o que sustenta a vida comunitária é a minha relação com Deus, né? Parece talvez seja muito clichê isso. Mas assim, porque na vida comunitária, vamos pensar no primeiro ano, né? Já que tem alguns vocacionados aqui. Primeiro ano da vida comunitária, você está num lugar onde, no meu caso, eu não tinha afinidade com ninguém, eu não conhecia ninguém, tinha muito esse desgaste de você conviver com pessoas que você são de cultura e de idades, de educação, de grupo de oração diferente. Era tudo muito diferente. Então, eu não estava num ambiente confortável. Eu precisava sair muito de mim, sabe? Fazer laços, né? Então, assim, é desgastante, né? E para que tenha essa saída, para que você consiga amar as pessoas, acolher a diferença, primeiro eu preciso ser acolhido por Deus. Eu preciso ser acolhido. Eu preciso estar inteiro para me dar, né? Então eu preciso estar bem, preciso me sentir amado, eu preciso ser discípulo amado. Para depois, para de fato, para que a vida fraterna aconteça. Porque senão eu vou querer que a comunidade me ame. Isso é uma tendência e qualquer lugar é isso, qualquer ser humano. A gente não pode viver a vida comunitária assim. Eu quero que os outros me amem, eu quero que os outros lembrem de mim. Claro que a comunidade me dá um suporte afetivo, me dá um suporte, né? Ela equilibra a minha afetividade porque são relacionamentos, né? Nós nos amamos aqui, né? Nós amamos, nós convivemos, nós somos irmãos, somos amigos de alguns. Mas assim, eu não posso ficar esperando a comunidade que a comunidade me dê o amor que só Deus pode me dar. Então, primeiro, perceba assim, tem que ter isso é próprio do celibatário, né? Tem que ter uma relação de profundidade com Deus, né? E perceba assim que a vida comunitária é muito simples, muito simples. Então quando você vai para a mesa, no café da manhã, na janta, no almoço, você tem que estar disposto a alegrar o seu irmão, estar disposto a conversar, sabe? Assim, essa sempre essa saída de si, mesmo que eu não estou bem. É muito simples. Aqui a gente tem um costume aqui em casa. Quando, por exemplo, eu saio, sei lá, tenho que ficar 3 dias fora de casa. Vou fazer um retiro, vou para uma missão, sei lá. Quando eu volto, é costume que alguém deixe alguma coisa na cama. A gente faz um cartãozinho lá, dá um chocolate, alguma coisa assim, sabe? Essas coisas, esses detalhes aqui, a gente gosta de celebrar os irmãos, o aniversário, né? Então, esses pequenos detalhes fazem a diferença na vida comunitária. Então, como que se que vive a santidade na vida comunitária? De coisas pequenas, sabe? De coisas pequenas. Então, dando atenção para uma pessoa. Quando você vê que o irmão não está bem, a pessoa está precisando, às vezes, né? Tô aqui, né? Então, assim, a gente dá atenção, a gente puxa conversas, né? Então, assim, é muito simples. A vida comunitária é muito simples. Ah, e outra coisa. Não, a maioria das pessoas, eu acho, na minha opinião, que entram numa comunidade ou entram num seminário, elas não conseguem ficar porque elas não são capazes de perdoar. Porque a gente tem que perdoar todos os dias na comunidade.
Todos os dias. É uma experiência minha, sabe? Porque todos os dias você ouve uma coisa que você não gosta, todos os dias alguém vai te machucar, alguém vai falar, né? É normal, você é humano, né? É humano. Então, quem não sabe perdoar, não consegue ficar. Porque a raiva vai se acumulando, o ranço vai se acumulando. Então você vai Uhum. ficando uma pessoa amarga, pessoa chata, pessoa insatisfeita, sabe? Aí você começa a colocar a culpa na comunidade, e às vezes é um ou dois irmãos que você não se dá bem. Então, tô lendo os comentários. Então é isso, é rezar, amar e perdoar. Quem reza, ama e perdoa, fica. Senão não aguenta. É, Então, e nós, assim, então, nós, não, pode concluir, Flávio. Eu terminei interrompendo aqui. não, mas eu não esqueci já que eu vou lá. Vamos lá. Nós aqui, nós não somos comunidade de vida ainda, nós somos aliança, mas eu acho que uma coisa que nós frisamos bem é esse perdão do outro, né? Tô lendo aqui os comentários também. É, nós aqui, na nossa comunidade, nós carregamos um lema na nossa camisa que fala: devemos amar o próximo porque ele é bom para que se torne bom. Então, essa prática do perdão é uma prática que nós tentamos viver diariamente na nossa comunidade, né? Quando nós éramos mais ativos, né, na questão antes da pandemia e dentro da pandemia. Então, acho que era uma coisa que nosso fundador sempre falou e uma coisa que vai até nas nossas formações, né? Que é preciso dar o perdão ao outro. Né? Muitas vezes a gente, ou até mesmo perdoar para nós, não que o outro tenha necessidade de receber o nosso perdão, né? Mas isso é uma Uhum. coisa que edifica muito, realmente, o perdão. Tinha Eu um comentário. percebi, Ah, deixa eu falar, só perdão, eu percebi que às vezes tem épocas que eu não tô bem. E o Espírito Santo me ensinou, aí eu percebi que às vezes eu tô desanimado. Tô desanimado, sabe? Eu não tenho mais prazer de estar com os irmãos conversando. Então, algumas vezes eu fui levado a rezar por cura interior no sentido de perdão, para perdoar. Então, eu pego aquele livrinho vermelhinho de orações selecionadas lá, e sim. rezo, começo a perdoar, e eu vejo que, na verdade, o que está me desanimando na vida é a falta de perdão, é a mágoa. É assim, então eu percebi que sem perdão realmente não dá para caminhar. A gente precisa, eu acho que uma vez por mês ou a cada 2 meses, fazer uma boa oração de perdão, né? Assim, e não só perdoar aqueles com quem a gente convive frequentemente, mas aqueles que a gente já conviveu, né? Que a gente a mágoa não é algo automático, né? Para a gente se livrar dela, né? A gente precisa estar reafirmando, dando perdão continuamente para professores, para as pessoas do nosso passado, para pai, para mãe, né? E assim a gente vai dando um novo ânimo. Eu acho que o perdão ele dá uma força para você viver, para você amar, para você se entregar, que é impressionante. Assim, uma coisa que eu já, né, percebi já. Pode Uhum. falar. O senhor falando assim, eu lembrei agora, sábado nós tivemos grupo de oração, né? E aí o nosso fundador, o tema foi louvor e adoração. E aí o nosso fundador falava disso, né? Entrou, depois da pregação, no perdoar, né? Perdoar pai e mãe. E que nós deveríamos louvar toda a nossa vida, primeiro lugar, quando a gente fosse pedir, né, cura, fosse louvar, que a gente lembrasse nosso pai e nossa mãe. Que foram através deles que nós viemos, né? Eu achei bastante interessante o que o senhor falou, bem como confirmações, assim, de certas coisas. Pai e mãe tem um papel muito importante, né? Muito importante Uhum. na nossa vida. Então, tanto o louvor quanto o perdão tem que ser dado por causa dos nossos pais, né? Eles têm um papel muito importante. Se eu não sou amado pelo meu pai e pela minha mãe, sim, eu estou desperdiçando um canal de amor que Deus me deu, que é o primeiro lugar de amor onde eu sou amado, onde eu conheço amor, né? Eu no pai, com o pai e com a mãe. Então, se me falta isso, eu posso até outras ter experiências de amor, mas vai faltar algo na minha vida, né? A gente tem que ir atrás disso, desse processo aí de cura interior com o pai e com a mãe, pra gente ser inteiro, pra gente conseguir buscar uma santidade de fato, né? Caminhar na santidade, crescer na santidade. Sim. Né? E eu queria agora que o senhor pudesse nos dar um rápido testemunho, né, sobre algum fato específico da vocação, sobre realmente essa caminhada vocacional, né, que o senhor
faz já 8 anos, que o senhor desse um rápido assim, testemunho, né, Uhum. para nós. Bom, eu tô vivendo um tempo da minha vocação, porque eu saí do seminário, né? Eu fiquei 5 anos inteiros e saí. E por diversos motivos eu me frustrei muito. Eu tinha uma falsa visão daquilo que era ser padre, uma falsa visão do que era evangelização. Eu me frustrei muito, abandonei muito a vida de oração, né? E Deus, ele começou a fazer um processo assim de me desconstruir, assim, de bater mesmo, de dar umas marretadas no meu orgulho, na minha vaidade. Para isso, ele permitiu que eu saísse, né? Eu fiquei um ano fora e também foi muito humilhante ter que voltar logo em seguida e dizer que eu estava sendo incoerente ali, enfim. E, e eu tenho percebido assim que na vocação, não só na vocação, na vida, sabe, para a gente ser de Deus, mas para a gente saber, para a gente viver bem, sabe, para a gente ser feliz, para a gente levar a vida leve, para a gente ter um sono de qualidade, para a gente não sofrer de angústia, para ter qualidade de vida, a gente precisa não sonhar, não projetar a nossa vida, sabe? Eu sempre quis ser muita coisa. Eu sempre quis ser um grande pregador, eu sempre quis ser como Padre X, sabe? Eu sempre planejei muito, só que eu não deixava, eu não queria, eu não buscava o que Deus queria que eu fosse, sabe? Deus não quer, sabe assim, que eu gostava muito da Canção Nova, então Deus não me quer um outro Padre Jonas, sabe? Ele quer o William, ele quer o William. Então eu tô, assim, e esse orgulho, essa vaidade de querer ser algo, querer projetar a minha vida, querer ter o controle da minha vida, isso me fez muito mal, muito mal. E Deus começou a quebrar isso na minha saída ali, né? Meu quinto ano, na minha saída, especialmente aí no primeiro ano que eu voltei, Deus começou, ainda está quebrando, né? Ainda está quebrando. E hoje, assim, é uma oração que eu mais faço, sabe? Que eu tenho mais feito. Para eu sobreviver, sabe? Assim, entregar o meu futuro nas mãos de Deus. Deixar que eu esteja nas mãos de Deus. Uma vez numa missa, eu estava muito mal, uma época, sem conseguir dormir direito. 2 meses, estava quase surtando já, né? E muito cansado. E eu tive uma luz, né? O Espírito Santo assim, me deu uma luz que eu sou William da Eucaristia. Eu tinha que ser como a hóstia nas mãos do Padre. Assim como Jesus está nas mãos do Pai na Eucaristia, assim como a hóstia está nas mãos do Padre, eu tenho que estar assim nas mãos de Deus. E ali eu comecei a fazer uma oração de entrega muito constante, várias vezes por dia. Eu percebo que a raiz do meu sofrimento é esse orgulho de querer ter o controle da minha vida. Então, uma coisa que tem me ensinado a viver. Por isso que eu gosto de Terezinha, porque Terezinha se colocava diante de Deus, se relacionava diante de Deus como uma criança, né? Uma criança que está diante do Pai. Assim, essa visão de Deus que eu tenho tentado cultivar para não ficar nesse orgulho, sabe? Para não ficar nessa sendo o senhor de mim mesmo. Só que isso dói, né? Deixar que Deus esteja no controle, mas ao mesmo tempo isso traz muita paz, muita realização, muita tranquilidade, assim, você vai vendo que Deus está no controle. Meu Deus, assim, para mim tem sido a grande obra de Deus na minha vida, quebrar o meu orgulho, a minha vaidade, nesses últimos 4 anos, né? Deus começou a fazer essa grande obra. Eu percebo que realmente a humildade, que é é, deixar ser conduzido por Deus, não quer ser humilde, né? A humildade é o começo da vida espiritual. Sem humildade, sem saber quem eu sou, quem é Deus, não tem nada de cristianismo, sabe? Eu não caminho, não caminho. Então, é tudo muito superficial, né? Então, realmente a humildade é o começo. A gente tem que buscar a primeira virtude de humildade, o resto vem. Mas a humildade, que é esse autoconhecimento, é o primeiro passo realmente. Acho que é isso. E é isso. E assim, a gente vai querendo ficar no nosso lugar, né? A gente tem que estar no nosso lugar. Nosso lugar, não querer ser como os outros, querer ser aquilo que eu tenho que ser. Conhecer o meu lugar, meu lugar. Meu lugar. Bastante interessante esse testemunho, quando o senhor fala, né? Me colocar no meu lugar e deixar que Jesus, que Deus, né?
tome o lugar dele. Eu acho que muitas vezes na nossa vida nós queremos ser o nosso próprio Deus. Como fala até aquela música da Eliana Ribeiro, né? A barca. Que muitas vezes a gente tenta ser Deus de nós mesmos e não deixa Uhum. Deus conduzir o barco. E Porque eu isso é o queria que. pecado original, né? O pecado Uhum. original. Adão que ele quis ser. Não, eu não confio em Deus, eu não confio na palavra de que eu não posso ir lá na árvore. Assim, o pecado original é uma desconfiança da bondade de Deus. Então ele não quis confiar em Deus. Então eu digo que é bom para mim, eu vou lá e eu faço o que, o que eu quero. Então isso tá enraizado na gente, né? Tá enraizado, é o pecado original, desconfiança de Deus. Desconfiança. Todo dia tem que lutar com isso. Todo dia. E interessante que antes a gente tinha falado sobre medo, e medo ele é contra a confiança, né? E quando nós confiamos, nós deixamos os medos de lado e enfrentamos o que tiver que enfrentar, né? E eu queria, Frater, que o senhor desse orientações, né, para quem é vocacionado. Mas acho que alguns pontos importantes que o senhor falou assim foi do autoconhecimento, né, de reconhecer realmente que Jesus é o centro da nossa vida, deve ser o centro das nossas vidas, né, buscar a santidade, né, Uhum. e eu queria que o senhor desse orientações para quem sente esse chamado, quem sente esse despertar, e também para aqueles que talvez não sintam, talvez não queiram, vejam assim, não, isso não é para mim, e queiram descobrir o que é que o senhor quer, né, de cada um. Assim, todo mundo tem vocação, né? Todo mundo tem vocação, primeira coisa. Então todo mundo precisa discernir bem qual é a sua vocação. Porque é preocupante quem não passa por uma angústia de se perguntar o que Deus quer para a minha vida. A gente, em algum momento da vida, a gente tem que passar por isso. Né? Nem que seja lá no, sei lá, 60. Então eu tenho que me perguntar se eu estou fazendo a vontade de Deus, o que Deus sonhou para mim. Assim, todo mundo tem, mesmo aqueles que não sentem inquietação para ir para o seminário, para ir para a vida religiosa, para ir para a vida consagrada, né? Para ir na comunidade, né? Mesmo quem não sente isso, precisa encontrar aí o seu lugar, né? Além da vocação, enfim. Deus sonha muito para a gente, né? Então, é uma coisa assim, eu sempre falo isso, não tem outro caminho, eu acho, que é você ter um diário espiritual, né? É, você ter a sua oração ali registrada, as moções, as inspirações, as palavras precisam ser registradas. Precisam registrar. Eu mesmo tenho uma memória muito ruim, muito ruim. Então, assim, eu esqueço daquilo que Deus falou para mim. Eu esqueço. Deus sabe disso, eu já falei. Deus falou, Deus, você tem que ficar me chamando todo dia, porque eu esqueço. Eu esqueço. Uma vez, cheguei a fazer essa oração já, né? Eu percebi que Deus tinha que estar sempre me chamando, porque eu esqueço quem eu sou. Então, assim, a gente precisa anotar e sempre estar relendo. Né? Sempre estar relendo. A minha experiência, quem faz Lexio Divina com constância, né? Mesmo que seja um dia sim, um dia não, cada 2 dias, a gente vai ficando forte. Por mais que a gente tenha medo, tenha angústia, tenha impaciência, a sensação que eu tenho é que assim, quem faz Lexio Divina está de pé, sabe? Porque senão, sem Lexio Divina, sem essa força que a palavra nos dá certezas, a gente parece que a gente se arrasta, se arrasta. Então, e o sofrimento não é o discernimento vocacional, o sofrimento é que eu estou me arrastando, eu estou sem certezas. Então, a Alex Divina me dá certezas, mesmo que são certezas que não deem certeza nenhuma. A primeira palavra que Deus me deu não me ajudou em nada. Só falou o quê? Aos cegos eu guiarei pela mão. Assim, não me ajudou em nada, mas eu sei que Deus está me conduzindo. Ele falou assim: antes que as coisas aconteçam, eu avisarei. Então tá. Antes de acontecer, vai falar, ele vai falar. Né? Ele foi falando. Então, assim, eu acho que o discernimento, esse tempo de discernimento vocacional, né, antes de entrar em algum lugar específico, Deus ele não é claro mesmo. Não é claro, não é claro. Ele quer ser Deus, ele quer ser Deus, ele quer que a gente confie. Né? Ele quer romper esse círculo vicioso lá do paraíso, lá do Éden, da desconfiança. Então ele dá palavras que não são claras, ele dá coisas que não ajudam, mas que acalmam, né? Assim, eu acho que melhor coisa para discernir é
rezar. E rezar, o problema de rezar também é que a gente é muito ansioso, né? E a gente quer falar muito, a nossa oração é muito cheia de palavras, é muito cheia de pedidos, a gente não sabe ficar em silêncio, não sabe ficar em silêncio diante de Deus, não sabe. Oração não é eu que falo, é Deus que fala. Primeiro Deus tem que falar. Então eu preciso encontrar o meio de primeiro Deus falar. Depois que ele fala, aí vem a minha oração, assim. É claro que às vezes tem oração que eu começo, é claro, né, falando e pedindo e reclamando das minhas dores. Né? Eu gosto de reclamar, né? Eu, né, reclamo, resmungo, mas eu espero que Deus me dê toda oração pessoal que eu vou ali com calma, eu espero que Deus me dê uma palavra. Depois do que ele me orienta, aí a oração flui, né? Mas a gente não tem paciência de ficar 15 minutos esperando Deus falar. E é 15, 20 minutos, às vezes é uma hora, mas Deus fala. Às vezes é um ano, 2 anos, enfim. Né? E eu vejo assim que já vi alguns vídeos, né, de alguns sacerdotes que orientaram, né, jovens, e alguns diziam assim, né, que a vocação não surgiu do extraordinário, a vocação surgiu no ordinário, né? Deus não precisou revelar assim, olha, eu quero você para isso. Foi surgindo assim no ordinário do dia a dia. Então, uma pergunta assim, como ter esse meio que discernimento? Eu preciso, sei lá, realmente me desafiar, né? Desafiar realmente, ou a opinião do senhor, ficar mais resguardado, rezar mais, escutar mais. Que assim, eu vi algumas orientações que dizem assim, não, você tem que ir, para você discernir sua vocação, você precisa arriscar, desafiar, ir. Né? E aí eu queria saber assim do senhor, o que é que o senhor acha sobre esses posicionamentos assim. É complicado porque depende muito do tempo de caminhada, por exemplo, do jovem. Uhum. Depende muito. Então, sim, com menos de 2 anos de caminhada, eu, assim, tem que ter um pouco de calma, eu acho. Tem que escutar mais os mais velhos, padres, pessoas que já estão numa vocação à vida consagrada. Escutar primeiro, tá? Então, nesse sentido, mais oração mesmo. Mas uma pessoa que já tem mais de 3, 5 anos de caminhada, de grupo de oração, enfim, de grupo de jovens, de pastoral, acho que dá para arriscar, né? Dá para arriscar. Só que o problema de arriscar, hoje em dia, se você entrar em nenhum seminário, você sai, você não entra em outro. Porque existe uma norma da CNBB aí, né? Para evitar essa instabilidade dos jovens, esse discernimento mal feito. Então, claro que tem que arriscar, mas assim, se eu entrar no seminário, tem que estar ciente que eu não posso entrar em outro. Então, por exemplo, a gente não consegue mais aceitar rapazes que entraram em outro seminário. A gente não pode. Isso é uma norma da CNBB. Para proteger mesmo, porque tem gente que está 3, 4, está em vários lugares, está muito desorientado. A gente está num Uhum. período de muita desorientação. Né? Mas eu acho que uma coisa que falta muito é ter a humildade, de novo, ter a confiança de escutar a voz de Deus nos padres, em diretores espirituais, em pessoas que aconselhem. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Porque cada caso é um caso, né? Sim. Assim, e realmente, sim, a vocação se dá no ordinário, os sinais, como você falou, né? Realmente, hoje eu percebo que eram só mais. Eu escutei os meus desejos, eu tinha grandes meus desejos, eu morar em comunidade, eu queria me entregar para Deus, senti minha inquietação. Então, assim, Uhum. então, a simplicidade se deu nisso, nos meus desejos. Né? E assim, eu acho que eu acho que fazer encontro vocacional já é se arriscar. Ótimo, ótimo. Faça quantos encontros vocacionais forem precisos, não tenha medo, porque encontro vocacional não amarra ninguém, a nenhuma instituição. Então, para mim isso foi um grande passo. Então, faça quantos tiverem que ser feitos. Até você. Quando a gente encontra um lugar que a gente sabe, né? Uhum. A gente sabe. A gente Claro, insiste, né? só que assim, mesmo estando aqui, né, nem tudo também
é perfeito. Alguma coisa ou outra, sim, você não vai estar realizado, né? Uma coisa ou outra você não vai, né? Então, nenhum lugar vai ser perfeito que você vai pensar, nossa, meu Deus. Não. Alguma coisa você vai ser difícil. Por Uhum. exemplo, você ao visto, você sabe que você não vai usar celular dia de semana. Então, assim, nossa, mas vai ser difícil isso? Vai, mas e todo o resto que você gostou? Entende? Todo o resto. É uma coisa só que você não gostou, mas o resto, né? Tem que pôr na balança. É. Eu achei bem interessante isso que o senhor falou. Uma vez eu conversava com uma pessoa, né? E a pessoa bem frustrada, assim. E a gente refletia justamente sobre isso, que muitas vezes a frustração vem dessa perfeição, dessa imaginação perfeita que nós criamos. E quando nós vemos que essa idealização não é como nós pensamos, como nós projetamos, nós nos frustramos. Né? E muitas vezes essas frustrações podem nos atrapalhar e às vezes ficar pelo caminho, né? Às vezes as É. frustrações podem ser até pedras de tropeço para nós. A Bastante gente, interessante o que a o gente, senhor falou. a gente tem mania de perfeição. A gente quer lugar. Porque assim, a gente quer o lugar perfeito, o futuro perfeito. E a vida é imperfeita, né? A vida a gente tem que se adaptar a ela. Então é próprio do jovem sonhar, querer que as coisas deem certo. E não é assim, a vida é frustrante também, né? A gente, quando a gente demora, é sofrido se adaptar à realidade, mas a gente precisa se adaptar à realidade, não inventar a realidade, não inventar a vida, né? Nada vai ser perfeito. Nada vai ser perfeito. Verdade. E eu queria assim, fazer um quiz com o senhor bem rápido, né? Só Eu queria, quando eu falar assim, vai ser. A gente já combinou, mas eu queria que o senhor falasse assim, a primeira. Se for música, a primeira falar música que vem, a primeira passagem que vem, tá? Pode ser? coisa. Então, uma música. Ai, meu Deus. Sua memória é péssima. Ah, pode ser o CD todo da Santa Terezinha, ou... Como que é o nome do CD, Fraga? Terezinha do Shalom? Ah, sim, sim, sim. Aquele. Amor, como é que é? Ah, enfim, qualquer uma da Santa Terezinha. Holocausto de Amor. Uma passagem. Uma passagem. Uhum. João 4:34. Minha vontade é meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Eu ia falar um sacerdote de referência para o senhor. Meu primeiro sacerdote grande de referência foi o Padre Jonas, né? Uhum. Padre Jonas. O Padre Uma Gilberto aqui, né? religiosa. Oh, Religioso. interrompi o senhor. Hoje é o Padre Gilberto, claro, no fundador. Uhum. É, uma religiosa, a irmã Leide, da nossa comunidade. Ela Uhum. me inspira. E um carisma. Carisma. Um carisma que eu me cantei recente, assim, que eu conheço é da comunidade Uhum. católica Nova Aliança. Eu gosto Uhum. muito, assim, eu gosto deles. Amém. Então, Frater, eu queria agradecer, né, em nome de toda a comunidade Cristo Ama, agradecer o seu sim, agradecer a sua disposição de estar aqui, muitas vezes até renunciar ao descanso, né, para poder falar de vocação, para poder falar de chamado e, com certeza, semear nos corações aquilo que o Senhor quer, né? Assim, pelo testemunho, fazer com que outras pessoas tomem coragem, né? Tem aqui um Tá comentário, com um medo, vai com santo. medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Uma pessoa falou aqui, um santo. Faltou um Santo, santo. São Bento, São Terezinha. Teve E uma pessoa que falou para eu falar sobre o lema, né? No mínimo, devemos dar a Deus o máximo, sim, né? Sei lá onde verdade. é que... Tá, eu acho que foi bem lá pro início. É. Posso falar? Dá tempo de falar? Não sei, claro Dá, que tá. Tá? dá. Temos bastante tempo ainda. É, o nosso lema, na verdade, tem a ver com o carisma principal da fraternidade, que é o louvor de Deus, né? Louvar a Deus.
E dar a Deus no mínimo o máximo, o Padre Gilberto, quando ele coloca essa frase, ele está falando que aquele que é amado por Deus não consegue senão dar toda a vida a Deus. Isso não significa ser consagrado, porque né, nossa comunidade a gente tem leigos cristãos que trabalham, tudo. Significa dar todo o tempo em serviço da evangelização. Significa Uhum. que o coração todo é voltado para Deus. É voltado para Deus. Então, o nosso carisma mostra muito isso, nos lembra muito isso. Jesus, que sempre estava com o coração voltado para o Pai, como filho amado, e a gente tem essa inspiração também de, no Espírito Santo, estar dando todo o nosso coração para Deus, renovando essa entrega dentro do coração, e aí o resto vai acontecendo, vai sendo natural. Né? Então, tudo que a gente faz para Deus, a gente busca fazer para Deus. Esse é o grande desafio. Então, por isso que Deus tem quebrado meu orgulho e minha vaidade. Porque o orgulho eu quero fazer para mim mesmo, né? E a vaidade eu quero fazer para aparecer para os outros. Então, Sim. Deus tem que quebrar isso para que a gente se volte para Ele, né? Fazer para Ele, a nossa vida caminhe para Ele. E nossa tendência é se fechar, né? Então, o mínimo devemos dar a Deus o máximo é isso, é dar a Deus o coração. E o mínimo, acho que eu falei para você também pessoalmente, a gente conversava, né? Se Uhum. o mínimo ser visto, interpretado também como no pequeno eu dou o máximo a Deus, né? No pequeno, naquilo que é ordinário, naquilo que é simples, pequenas coisas eu faço para Deus. Sim. Né? Ah, o Maurício agradeceu, acho que foi ele que perguntou, né? Foi. Mas é Então, isso. eu queria encerrar essa live. É uma coisa que é bem de costume aqui da nossa comunidade, sempre que encerramos os momentos, é louvar. Então, eu queria encerrar essa live louvando, né? Agradecendo o Senhor por, por esse momento, por essa live, né? Pelo nosso chamado, o primeiro chamado que, como batizados, é anunciar o Evangelho, né? E pelo chamado que ele faz, em particular, a cada um de nós. Né? Se o senhor quiser conduzir também Tá. essa oração de louvor. Vou te convidar todo mundo a gente agradecer a Deus, ao Espírito Santo, que eu gosto de um versículo de São Paulo que ele fala assim: é Ele, Deus, né? É Ele que realiza em vós tanto o querer quanto o fazer. Então, os bons desejos, a gente acha que vem de nós mesmos, mas não vem, né? Vem de Deus. Toda Uhum. boa ação, primeiro é um desejo, né? Que vem de Deus. Assim, eu queria motivar todo mundo a rezar, a louvar ao Espírito Santo, porque ele tem nos motivado a buscar a santidade, ele tomou a iniciativa, ele que nos incentivou, né, a buscar uma vocação. Toda essa inquietação é obra dele, primeiro, né? É obra dele. Então, ele que nos provoca. Então, vamos agradecer, então, ao Espírito Santo. Nós queremos, Senhor Espírito Santo, te dar graças, te render o nosso louvor, te agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem motivado as nossas vidas, o Senhor tem nos motivado, o Senhor nos chamou a estar aqui hoje. O Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos incentivou. Nós estamos aqui todos reunidos, não porque a iniciativa foi nossa, mas é do Senhor. O Senhor que está à frente, o Senhor quem dá força, o Senhor que tem dado tantos carismas, tem suscitado tantas vocações, mesmo em tempos de paganismo. O Senhor tem levantado jovens, homens, mulheres, para entregarem as suas vidas pelo reino de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pelas nossas comunidades, pelos nossos carismas, pelo carisma Cristo ama, por este caminho que um discipulado, aponta um caminho de discipulado. Nós te louvamos ao Espírito Santo pelos nossos fundadores. Nós te louvamos, Senhor, por todos aqueles que já fizeram, se abriram e fizeram uma experiência contigo. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo nos medos, o Senhor nos impulsiona, mesmo na angústia, o Senhor nos chama. Mesmo, Senhor, nos sentindo às vezes vazios e incompletos, o Senhor vem ao nosso encontro. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor quem nos dá a vida, nos dá a santificação. Nós queremos te dar glória, te dando o nosso coração, te dando o nosso corpo, te dando a nossa alma, te dando tudo que nós temos, toda a disposição. Muito obrigado, ó Divino Espírito Santo, pelas tuas luzes, todo louvor, toda glória a tua pessoa, o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, eu queria encerrar rezando a Ave Maria.
né? E pela sua vida, pela sua vocação, Frade, também pelo Instituto Jesus Salvador, que o Senhor possa continuar sempre abençoando e guiando, né? Fazendo assim a vontade dele. Tá, vamos rezar. Eu tenho que falar uma coisa agora que o Senhor colocou no meu Certo. coração. Rezar. Pode rezar, Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desde a tarde o Senhor colocava no meu coração. Quando eu entregava a live, agora de novo ele me lembrou disso. É como se ele pedisse para nós que estivéssemos aqui, que nós exercitássemos a transparência diante dele, sabe? Ele pede transparência, que nós sejamos transparentes diante dele na oração, abrindo o coração sem medo, né? Buscando ser sem medo de encarar aquilo que está dentro da gente, né? Para que a gente, a nossa vida seja transparente, a gente não seja outra pessoa, senão a gente mesmo. Acho que é isso. Amém. Bem, Muito obrigado, Frater. Tenha agradeço, uma boa agradeço. noite. E é isso aí. Obrigado para vocês. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Até mais. Boa noite.